Estamos aqui, já são 12 de vocês aqui comigo, dando então início oficial aqui à nossa 12ª aula, tá bom? Vocês olharam as atividades que eu coloquei para vocês lá dessa semana, dessa aula e daquela aula de reposição? Sim ou não? Eu olhei, professor. Não, não vou Fez um exercício lá que eu não consegui fazer ainda. Então, para quem olhou e viu que tem alguma dificuldade, a ideia era trazer a dificuldade para cá, agora para o momento, para a gente poder tirar essas dúvidas. Por quê? Porque os números racionais são, vamos dizer assim, é a matéria mais difícil de se ensinar nos primeiros anos do ensino fundamental. Então, eu quero muito, eu preciso muito que vocês, ao final dessas poucas aulas que nós temos, vocês tenham pelo menos aí de 90% a 95% de segurança em estar ministrando esses temas quando vocês estiverem trabalhando, tá certo? Então, eu preciso mesmo que vocês tentem fazer, que tragam as dúvidas. Viu, Sidilé, se você quiser já trazer, já mostrar para nós qual foi a sua dúvida aqui nessa aula, a gente já começa a aula já aqui tirando essa dúvida que você tem, tá bom? Vou pedir que vocês, Professor por favor... Céu, é difícil? Sim. É Bom, muito difícil. bem. Certo. Eu não vou dizer para você que é tão fácil, não, mas é porque a gente não está acostumado a fazer isso. Você vai perceber que no momento em que você entender a lógica do negócio, tudo vai ficar mais fácil. Aí você faz assim como se fosse uma corredeira, sem nenhuma complicação. Tá bom? Vocês poderiam abrir a câmera de vocês um pouquinho, 30 segundinhos, só para eu poder tirar o print para colocar na evidência, pessoal, por favor? Rapidão, meio segundinho. Vamos lá, 1, 2, 3, já, todo mundo? Sem problema não. Vamos lá, todo mundo, por favor, abrindo a câmera rapidão. Mostra a carinha de vocês aí, por favor. Isso, vamos lá, vamos. Antônia, Áquila, Cleidivan, Noêmia, Nádia, Kerla, Nayane. Fica tão mais Ian. animado vendo o rosto de todo mundo. Olha aí. Bora, meu povo. Vê, pessoal, aquela é o Daniel aí que eu tô com. Eu falei aqui, mas depois eu me lembrei que você tinha falado que estava usando o e-mail dela aí, né? Beleza. É uma aluna nova, né, Daniel? Ai, amiga! Tudo bem, pessoal. Já tirei o print aqui, viu? Obrigado. Amém. A gente vai tentar tirar outro no final para a gente comprovar a quantidade de pessoas que estavam presentes na sala. Me lembrem se eu me esqueci, tá bom? Vamos lá, então. Vamos começar o nosso trabalho aqui, que o tempo passa muito rápido. Deixa eu apresentar aqui minha janelinha em branco, que são os meus rascunhos. Me digam aí se vocês estão conseguindo ver a minha telinha de rascunho. Sim ou não? Sim, sim. Ok. Então tá aí. Deixa eu fazer aqui uma pergunta assim para vocês. A ideia hoje é mostrar para vocês que os números racionais, eles são muito dinâmicos, eles podem ser escritos de vários formatos diferentes, podem aparecer de várias maneiras diferentes para vocês, tá bom? E quem tem que dominar isso são os professores primeiro, para depois os estudantes conseguirem dominar também, tá bom? Então, tecnicamente, nós temos aqui alguns tipos de maneiras de os números racionais aparecerem aqui para a gente. Então, nós temos qual é o primeiro modo de números racionais que aparece. Eles podem aparecer de modo inteiro, certo? Olha só, o tanto de tipo diferente. Eles podem ser inteiros, podem ser decimais, podem ser fração, tá? Podem ser misto. São basicamente essas maneiras em que eles podem aparecer. Os números decimais, eles podem aparecer aqui com casas decimais finitas ou com as casas decimais
infinitas, tá bom? Beleza. As frações, elas podem ser aqui, vamos imaginar, as frações, elas podem ser de que jeito? Elas podem ser frações próprias, quando o numerador é um pouquinho maior do que o denominador, e elas podem ser chamadas de frações impróprias, quando eu tenho o numerador, né, é maior do que o denominador. As próprias é o numerador que é menor do que o denominador. E as impróprias é o contrário, é o numerador que é maior que o denominador. Deixa eu mostrar aqui uns exemplos desses tipos aqui para vocês, e logo em seguida a gente vai passar a operar com eles. Operar quer dizer somar, multiplicar, dividir, subtrair e tirar todas essas dúvidas aí. Tá ok? Vamos lá, então. O primeiro tipo, creio que não é necessário a gente ficar aqui colocando muitos exemplos dele, porque números inteiros, vocês sabem como são. Então, os números inteiros aqui eu posso ter, por exemplo, -2, 5, 0, 8, 500, tudo isso é inteiro, tá vendo? -30, eles não têm fim aí. Então, esses não têm segredo nenhum. Tranquilamente a gente consegue trabalhar com eles. Os números decimais agora, eles se apresentam de dois modos. Vamos ver quais são esses modos que eles apresentam. Como eu coloquei, eles se apresentam de forma finita, como por exemplo, 1,5, tá vendo? Ele chegou no 5, ele terminou, ele morreu ali. Por exemplo, -3,41, chegou nos centésimos, ele parou também. Posso colocar, por exemplo, 0,128, ó, chegou nos milésimos, terminou também. Então, eles se apresentam assim, com a quantidade de casas decimais finitas. Eles têm um fim. Os outros tipos são aqueles que não têm fim, como, por exemplo, 1,4444, tá vendo? Ele vai até, continua esse 4 repetindo sempre. Ou, por exemplo, 0,5555, e aí vai no mundo afora. Ou 2,433, tá vendo? Então, esse tipo de situação são caracterizadas por um nome que a gente chama de dízimas periódicas. Elas são infinitas, essas casas decimais, mas são também números racionais, tá bom? E as frações próprias. Como é que seria aqui uma fração própria? Ora, uma fração própria, como eu já acabei de falar, é aquela que o numerador é menor que o denominador. Então, eu tenho 1/3, eu tenho aqui 3/4, tenho 2/6. Todas essas frações que a parte de cima, que é o numerador, for menor que o denominador, é uma fração própria. E as frações impróprias é o contrário. É o denominador que é maior que o numerador. O numerador que é maior que o denominador. Então, se eu colocar assim, ó, 4/3 é uma fração imprópria. Colocar 6/5, uma fração imprópria. 5/meios, tá vendo? Então, qualquer fração que o numerador é maior que o denominador, ela é ali, então, imprópria. E essas frações impróprias, elas conseguem ser escritas no modo misto, que é esse último caso aqui, tá bom? Toda fração imprópria pode ser escrita em formato misto. Que formato misto é esse? Esse formato misto, pessoal, é quando você tem aqui, por exemplo, uma parte inteira e uma parte fracionária no mesmo número. Por exemplo, se eu escrever assim, ó, vou pegar essa fração 4/3 que eu coloquei aqui, ó, ela é uma fração imprópria, e vou reescrever ela da seguinte maneira, olha só. Como 4/3 é maior do que uma unidade, porque quando o numerador é maior do que o denominador, se eu for dividir o 4 para 3, vai dar 1, alguma coisinha. Então, quer dizer que essa fração imprópria, eu posso separar ela assim, olha, 3/3 mais 1/3, tá vendo? Por que eu sei que 3/3 mais 1/3 dá 4/3? Porque está aqui, ó, se eu somar esses 3/3 mais 1/3, né, vai ficar 4/3. Então, eu posso separar essa fração desse formato aí, nesse formato. Beleza.
Mas eu sei que agora que esse 3 terços aqui dá 1. Por quê? Porque se eu dividir 3 para 3, não dá 1, ó. Portanto, eu tenho aqui 1, né, que seria o 3 terços, vira 1, 1 mais 1 terço. Isso é chamado de número misto, quando tem um número inteiro, uma parte inteira e uma parte fracionária. Para não precisar colocar essa fração, essa soma de mais aqui no meio, eu deixo só assim, olha, 1 e 1 terço. Veja, isso é um número misto, ó. Tá percebendo que tem duas partes nela aqui? Eu tenho o primeiro número aqui, a primeira parte, que é o 1, ela é uma parte inteira, ó, essa parte aqui é inteira, e a outra parte é fracionária, tá bom? Então, por isso que ele é chamado de número misto, e ele é um número racional também. Portanto, vocês vão ver muito isso aqui, quando vocês forem operar com os números racionais. Bacana? Eis aí os formatos principais dos números racionais, tá bom? Agora é aprender a trabalhar com eles. Vamos lá, deixa eu perguntar agora para vocês. Qual é a dúvida que ficou aí da atividade que foi proposta para vocês? Começando aí, a Cedileia falou que tinha uma duvidazinha, não tinha conseguido. Cedileia, quer expor a sua dúvida para que a gente possa tirar ela aqui, começar tirando ela? Professor, lá na atividade, quando falava encontrar fração geratriz, Ah, tá. não sei porque eu não li ainda o material para eu entender, né? Certo. Por isso que a minha dúvida. Muito bem. Vamos então começar por isso aí, encontrando fração geratriz. Bacana. Eu quero que você preste bastante atenção agora. Vai ser muito gostoso isso aqui, tá bom? Eu creio que vai ser muito importante para vocês. E aí, no final desta aula, eu quero que vocês me digam de novo se precisa que a gente continue no mesmo tema ou se já pode mudar para a próxima aula. Vamos lá, eu vou colocar aqui um número racional de forma infinita. Vou colocar aqui, por exemplo, 1,22222, tá vendo? Ó? Vamos fazer isso aqui, infinitamente, ó. Estão percebendo aqui que esse é um número racional, por quê? Porque todo número racional, todo número que tem a parte decimal repetitiva, a gente chama de período, essa parte que se repete é um período. Nesse nosso caso aqui, o período é somente de um algarismo, somente do algarismo 2, tá vendo? Então, o 2 seria considerado o período. Então, ele é um número racional. E qual é a característica de um número racional? Diz o quê? Diz que todo número que for racional, ele pode ser escrito no formato de fração, certo? Então, eu vou dizer assim, que esse número que eu tenho aqui, ele é um número racional, tá? Só que eu quero descobrir uma fração que deu origem a ele. Como eu não conheço que fração é essa, eu vou chamar ela de fração x, tá bom? Então, eu vou escrever aqui do ladinho, ó. X, que eu estou procurando, é a fração geratriz, tá bom? Por que a gente chama de fração geratriz? A fração que gerou esse resultado aí, né? A matriz. Isso. Muito bem, parabéns. Olha só, o nome já dá uma boa dica para nós. Então, fração geratriz é a fração que deu origem àquele número, tá bom? Então, vamos tentar encontrar essa fração geratriz aí. É aqui que entra todo o show da matemática e que, se você entender o processo, você vai ser a pessoa mais feliz daqui a 40 minutos. Vamos lá. Começa você olhando o seguinte. Olha aqui para o período, tá bom? Veja que o período é composto apenas de um algarismo, tá bom? Se o período é composto de um algarismo, o que vai fazer? A gente vai multiplicar toda essa nossa primeira igualdade aqui, vamos multiplicar ela por 10, tá bom? Porque o 10 tem 1, 0, e quando eu multiplico essa expressão todinha aqui por 10, a única coisa que vai acontecer é que a vírgula vai passar uma casinha para a direita, tá bom? Então, olha o que eu tenho aqui para vocês de interessante. Eu vou chamar essa primeira equação aqui de equação número 1, tá bom? Por quê? Porque a gente vai precisar, no mínimo, de duas equações para poder encontrar a fração geratriz. Como eu tinha só o número que eu coloquei aqui, ó, 1,222222.
Mas como eu coloquei que isso era igual a uma fração x desconhecida, já virou uma equação, já virou uma igualdade. Então, é a primeira igualdade. Vou pegar essa igualdade e multiplicar ela por 10. Tá bom? A primeira igualdade eu vou multiplicar por 10. Lembrando, por que eu estou multiplicando por 10? Porque o período é de um único algarismo e a vírgula só vai precisar pular uma vez, uma casinha aí. Vamos multiplicar, então, essa primeira igualdade por 10. Esse 10 ó, vai multiplicar o x, então fica ali 10 vezes x dá o quê? 10x, ok? Coloco igual. Agora o 10 vai multiplicar esse número todinho aqui que nós estamos trabalhando. Quando multiplicar ele, o que vai acontecer? Essa vírgula que estava bem ali, ó, vai passar para onde? Vai passar para cá. Vai pular uma casinha só. Tá bom? Vem para cá. Então vai ficar 12,22222, ok? Fica aqui então, ó. 12,2222 e assim por diante. Beleza? Entenderam esse primeiro passo aí? Sim ou não? Ó, vou Não repetir a lógica. entendi. Vou repetir a lógica. Vocês vão olhar aqui para o período e vai perceber que se tem um algarismo só repetindo, que no caso é só o 2 que está repetindo, então o segredo é multiplicar por quanto? Multiplicar por 10. Tá bom? Qual é o objetivo dessa multiplicação por 10? É fazer a vírgula se deslocar uma casa para a direita e deixar as partes decimais das duas igualdades iguaizinhas. Olha só, eu vou escrever essas duas igualdades, a primeira e a segunda agora, uma embaixo da outra, para vocês verem como as partes decimais estão idênticas. Eu vou escrever primeiro a maior aqui, ó. A maior ficou 10x, não é isso? Igual a 12,2222 e assim por diante. Essa é a número 2. A número 1 era quem? Era só x, ó. Era x igual a 1,2222. Estão vendo aí, olha? Olhem aqui para as partes decimais das duas igualdades, ó. Vou colorir as partes decimais aqui, tá vendo? Elas não estão idênticas? Sim ou não? Sim, Ok. Então, se elas estão idênticas, nós conseguimos o que queríamos. Agora é só fazer o quê? Faz uma equação menos a outra. Olha só, para que fazer essa equação menos a outra? Para que essa parte decimal seja totalmente cancelada. Então, ficaria assim, olha. 10x daqui menos 1x, eu estou fazendo do lado de cá, ó, do lado esquerdo. 10x menos x, sobram quantos x? 9x. 9x. Igual. Agora a parte inteira, ó. Somente a parte inteira, antes da vírgula. Antes da vírgula aqui, ó. 12 menos 1 é 11. E essa parte depois da vírgula, como elas são idênticas, quando eu fizer uma menos a outra, vai dar zero, não vai? Vai desaparecer. Ficaria assim, ficaria 11,0. Só que 11,0 é a mesma coisa que 11. Então, eu não preciso colocar esse vírgula zero aí. Agora, deixo só o 11. E agora? Eu preciso encontrar o x aqui. O meu segredo é encontrar esse x e não 9x. Portanto, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar, eu vou dividir os dois lados da minha igualdade agora por 9. Ó. Vou dividir aqui por 9, aqui também por 9. Então, vou finalizar aqui do lado. Ó. Então, 9x dividido por 9 fica só x, que era o que eu queria. E ali ficou 11 nonos. Pronto, ó. Encontrei o valor da minha fração geratriz, tá vendo? 11 nonos. Se a gente pegar essa fração e dividir o 11 por 9, vamos encontrar exatamente 1,22222. Deixa eu colocar aqui na calculadora para vocês verem como realmente é isso. Olha. Vou pegar aqui, olha, 11 dividido para 9. Ó, a minha calculadora me mostra a fração ali, 11 nonos. Quando eu pedir esse resultado em decimal, olha como ele mostra ali, ó, 1,222. Estão conseguindo ver os números dentro da minha calculadora aqui? Tá ou não? Não estou. Não, professor.
Não está conseguindo, não? Não. Ah, tá. Então, deixa eu projetar a minha tela aqui toda, porque acho que eu descobri por que que vocês não estão vendo, porque é outra janelinha aqui. Eu vou projetar a tela inteira que fica mais bacana. Ok. Vocês devem estar vendo agora a minha janela inteira aí. E aqui está a minha calculadora. Deixa eu limpar ela aqui e começar de novo a fazer o que eu queria fazer. Agora Bom, sim. eu queria fazer o 11 nonos aqui para ver se realmente dava certo. Então, eu vou colocar aqui 11 dividido por 9. Quando eu colocar o igual aqui, ele vai aparecer a minha fração lá, tá vendo? 11 nonos ali. Aí eu vou pedir aqui nessa tecla SD, ela me dá o resultado em decimal. Olha lá, 1,22222, que era exatamente o nosso número inicial que nós tínhamos aqui, ó, tá? Que era o que a gente queria transformar. Portanto, conclusão, o número 1,222222 é a mesma coisa que 11 nonos. Olha aí. Realmente, esse número é um número racional, porque foi possível a gente escrever ele no formato de fração. E esta é a fração geratriz. Então, professor, como Sim. eu estou vendo assim de ler, não entendi, eu terei que aquela perguntinha lá, qual é a geratriz, né? No caso, foi uma questão. Isso foi a questão 2. Ok. Acho que foi a questão 2. Eu terei que multiplicar por 10. Isso. Se o período tiver só um algarismo que tá repetindo, é multiplicar por 10. Eu vou fazer mais dois exemplos para vocês, e aí eu acho que vocês vão ficar tops. Tá bom? Para esse primeiro exemplo aqui, me diga que vocês entenderam pelo menos uns 50 a 60%. Ou tudo. Não, agora eu entendi, professor. Dá para pegar aquele Meu, número lá que você colocou e achar a fração geratriz. Ótimo. Francisco, queria falar? Pode falar. o meu acho que foi 10%. Mas pode 10%? aumentar o centômetro aí. Vamos aumentar então esse porcentômetro aí. Francisco, você que está aí já na agulha, me dá uma dízima periódica, me dá um número racional com representação infinita aqui para a gente poder encontrar a fração geratriz dela. Mas não pode ser o que está lá na atividade, me dá um outro, qualquer, como exemplo. Pode ser? Não? Então tá. Espera aí, deixa eu permitir alguém entrar aqui, que tem alguém chegando. É o Igor, olha o Igor aí. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocando a frequência aqui para vocês não irem deixando só para o final e esquecer, tá bom? Olha aí, pessoal, o link da frequência tá aí, tá bom? Vão assinando, por favor. Vamos para o próximo exemplo, então, aqui, ó. Eu vou escolher, então, o Francisco demorou me dar um aqui, eu vou colocar uma aqui da seguinte maneira, ó. Acompanhe comigo aí. Eu tenho um número 2,4544545 e assim vai no mundo afora. Vocês acham que esse é um número racional? Sim ou não? Me responda rapidão assim. Eu acho. Não. Vamos ver. Se a gente conseguir escrever ele no formato de fração, ele é racional. Se não conseguirmos fazer isso, ele não é racional, tá bom? Não é porque ele é infinito. Certo. Ele é infinito. Mas pergunto, tem alguma parte que está repetitiva? Sim ou não? Tem. 4 e o Tem. 5, 45. Isso, exatamente. Então, olha só. Esse 4 e esse 5 é a parte que está se repetindo. Então, eu digo que isso aqui é o período, tá bom? Período do nosso número racional. E quantos algarismos ele tem?
2, certo? Então, período com 2 algarismos. Isso quer dizer, então, que esse número é sim um número racional e eu posso escrever ele também sim em forma de fração. Então, eu vou dizer o quê? Que esse meu número vai ser igual a uma fração que eu não conheço ainda. E quando eu não conheço, eu vou chamar de x, tá bem? Então, quer dizer que existe uma fração x, olha só. Então, a minha fração geratriz, tá? A fração geratriz vai ser o meu x. Quando eu encontrar esse x, eu encontrei a fração que eu estava procurando. Ótimo. O que eu preciso? Eu preciso de duas igualdades com a parte decimal exatamente iguaizinhas. Eu já tenho uma igualdade aqui, então eu vou chamar ela de 1. Tá? Então eu vou dar um nomezinho para ela, só para ficar bem organizadinho a nossa vida. Essa igualdade eu vou chamar de igualdade número 1. Agora pense bem, quando eu multiplico uma igualdade por qualquer número, que eu multiplico os dois lados dela por qualquer número, ela continua sendo verdadeira, ou seja, ela continua sendo uma igualdade. Mas nesse caso, como eu quero apenas que a vírgula se desloque uma quantidade de casas para a direita, aí eu vou multiplicar ou por 10, ou por 100, ou por 1000, dependendo do caso que eu tiver aqui. Nesse caso, seria o seguinte, se nós multiplicarmos essa igualdade número 1 por 10, olha o que vai acontecer. Se eu multiplicar ela por 10, ficaria assim, 10 vezes x vai dar 10x. 10 vezes esse número que está aqui, vai fazer a vírgula deslocar uma casa decimal, viria para cá. Ó. Então, ficaria assim, ó, 24,5454545. Pergunto a vocês, essa parte decimal que eu vou destacar agora, olha, essa daqui, da primeira igualdade, está exatamente igual com essa da segunda igualdade? Sim ou não? Sim. Está igual ou não está igual? Não. Por Tá que só não? invertido. Só invertido. Só mudou a vírgula, né? Uma começou com 4, a outra começou com 5, não foi isso? Sim. Beleza. Então, se você percebeu que multiplicando por 10 não deixou a parte decimal tudo igual, então você fala o seguinte, ó, então eu não posso multiplicar por 10, tem que ser por outro número. Então, eu apago isso daqui e vou fazer o quê? Ao invés de multiplicar por 10, eu vou multiplicar por outro número. Agora, vamos descobrir como é que a gente sabe qual a quantidade de número que eu tenho que multiplicar. Basta vocês fazerem a vírgula pular o período inteiro. Tá? Para essa vírgula pular o período inteiro, que é 4 e o 5, ela tem que deslocar duas casas decimais. Então, eu tenho que multiplicar, não é por 10, tenho que multiplicar por quanto? Por 100. Agora vai dar certo, olha só. Vamos multiplicar 100 vezes o x, vai ficar aqui 100x igual 100 vezes esse número decimal aqui, a única coisa que essa multiplicação Vai vai fazer repetir. é deslocar a vírgula duas casas para a direita. Vai ficar assim, 245,45, 45, 45, 45, e aí vai no mundo afora, olha só. Viram? Agora vou refazer a pergunta. Esses dois números que eu tenho aí possuem a mesma parte decimal, sim ou não? Essas duas partes decimais de verde agora estão idênticas ou não? Sim. Beleza, maravilha. Se estão idênticas, a gente já conseguiu o que queria. Vamos agora para a segunda etapa. E que segunda etapa é essa? Fazer uma equação menos a outra. Então, eu vou escrever as duas aqui. Vou colocar a maior em cima, que fica mais lógico. Então, a maior é o 100x igual a 245,45, e assim vai no mundo afora. E a outra é só quem? É só x igual a 2,45, e aí vai. Pronto, ó. Eu tenho aqui as minhas duas igualdades com a mesma parte decimal. Portanto, eu vou fazer a diferença entre elas. Vou fazer uma menos a outra. Então, fica do lado esquerdo da igualdade 100x menos 1x.
sobra o quê? 99x, ok? Concorda comigo? Sim, tirou 1%, né? Ok. Agora eu tenho a parte inteira. 245 menos 2. Vai dar só 243. E a parte decimal agora, que é idêntica, vai dar zero. Quando eu fazer a parte decimal menos a outra, que é igualzinha a ela, vai dar aquele zero depois da vírgula, que nós não precisamos colocar, tá bom? Então, vai ficar só 243. Como eu quero encontrar o x, olha, eu não quero o valor de 99x, eu quero o valor de 1x só. Então, eu vou aqui e vou dividir os dois lados da nossa igualdade por 99, tá? Porque aí vai fazer desaparecer o 99 que está do lado do x ali. Vamos finalizar, então, esse cálculo. 99x dividido por 99 dá 1x para cada um, ou seja, só x. E do outro lado ficou 243 sobre 99. Pronto. Encontramos o valor da nossa fração geratriz. Tá bom? Uma fração geratriz, porque na verdade existem infinitas frações geratrizes que dão origem a esse número que nós estamos trabalhando, 2,45, 45, 45. Tá bom? Mas nós temos aqui uma delas. Tá bom? Uma delas. Nesse caso, olha o que vai acontecer. Eu vou chamar aqui a minha calculadora para a gente poder comprovar para vocês que realmente isso aqui é verdadeiro. Ó. Eu vou dividir aqui, ó, 243 por 99. Estão vendo bem aí, né, a minha calculadora? Estão? Vai dar 2,454545. Isso. Mas antes de dar esse 2,454545, a minha calculadora mostrou uma outra fração aqui embaixo. Ó. Ela disse que essa fração que eu digitei, ela é a mesma coisa, olha só, ela é a mesma coisa que a fração quem? Que a fração, deixa eu colocar aqui, 27 onzeavos. Olha que interessante. Por que a calculadora fez isso? Bicho é inteligente, né? É porque na calculadora, nessa calculadora científica, quando você digita uma divisão, ela já faz a simplificação por ela mesma, tá bom? O que ela fez aqui? Ela entendeu que essa fração geratriz pode ser simplificada ainda. Então, ela simplificou logo pelo número que dava para simplificar. Ela dividiu tudo por 9, ó. Quando você pega uma fração e divide o numerador, ou qualquer vezes, né? É dividido. Quando você pega uma fração e divide o numerador dela e o denominador por um mesmo número, então você encontra uma outra fração que nós chamamos de fração irredutível, ou fração semelhante, tá bom? Equivalente. Nesse caso, nós dividimos tudo por 9. 99 por 9 dá 11, e 243 por 9 dá 27, e essas duas frações geram o número 2,45, 45, 45 e assim por diante. Tá? Professor, então, quando for para dar, tipo, essa fração aí, que deu 27 sobre 11, então, tipo, se der outro valor aqui no lugar do 99, então eu vou sempre dividir pelo último número, é? Não. Você vai encontrar um número que dá para dividir o numerador e o denominador. Aqui foi 9, porque o 9 dava para dividir. Mas se você quisesse começar dividindo por 3, você iria chegar do mesmo modo. Por exemplo, se você quisesse começar por 3, ó, 243 sobre 99. Se você não quisesse dividir por 9 logo direto e quisesse começar dividindo por 3, por que eu estou fazendo isso? Porque o 3 é um divisor do numerador e do denominador ao mesmo tempo. Tá? Então, 99 para 3 daria 33, não é isso? E 243 para 3 daria 81. Aí você olhando para o 81 e para o 33, você percebe que dá para simplificar de novo por 3 novamente. Até chegar no momento que você vai encontrar o numerador e o denominador primos entre si. Ou seja, que não tem um número que divide os dois ao mesmo tempo. Tá bom? Então, você não precisa ir diretamente.
Você não precisa ir diretamente naquele número maior que divide os dois. Você pode ir pelos pequenos, geralmente dá por 2, ou dá por 3, ou dá por 5, que são os menorzinhos. Legal? Legal, isso aí não vai cair na prova, não, né? Vai, com certeza. Meu Deus, eu vou ter que assistir essa aula de novo. Então, me pergunta agora, me diga que chegou a 70% de compreensão, sim ou não? Tá andando. O meu, Não. meu subiu para 50. Chegando lá. Opa, maravilha. Mais Tá outra bom? explicaçãozinha assim, tem a gente Vamos lá. Daqui Eu para falei, 12 a gente entende tudo. isso. Eu falei que ia fazer 3 exemplos, já foram 2. Eu espero que com esse último agora vocês acabem de aprender, tá bom? Vamos lá. Alguma pergunta até agora, até nesse momento que você está com a dúvida aí e quer perguntar e não perguntou ainda, eu não deixei você perguntar, pergunte agora, por favor. Eu tenho só uma declaração a fazer. Boa ou ruim? Desisto. Que, se você desistir, eu vou convidar aquela aluna que está mais perto da sua casa para ir aí puxar a sua orelha. Oh, pois convide, que aí eu peço Não ajuda. pode. Preste bem atenção. Você está vendo que tem uma sequência lógica aqui, olha. Qual é a sequência lógica? Você olha para o número que você quer transformar em fração, você conta quantos algarismos tem no período dele, que é o que está repetindo. Esse número de algarismos que está repetindo vai dizer para você por quanto você tem que multiplicar a igualdade. Se é por 10, por 100, por 1000, tá bom? Aí depois é só multiplicar, aí você obtém duas igualdades com a parte decimal idêntica. Porque o segredo aqui é tentar mandar essa parte, que é infinita, desaparecer. Tá? Todo o segredo aqui, toda a nossa tarefa é fazer desaparecer essa parte infinita, que é a parte decimal. No Tá caso bom? aqui, professora, se for só um número, por exemplo, 2,222, sequencial, igual o primeiro exemplo, né? Aí você Certo. pega e divide por 10. É multiplicar por 10. É, multiplicar por 10. Aí Isso. sendo um período por 100, sendo 3 Por por 1000. 1000. E Isso. assim vai indo. E assim por diante, tá vendo? Estamos começando a entender a história. Professor, Sim, a bendita vírgula, nesse caso, ela vai para frente uma casa? se Ela você, sobe uma casa? se você multiplicar por 10, ela anda uma casa para frente. Se você multiplicar por 100, ela anda duas casas para frente. Anda 3. Deixa eu ver. Isso, De acordo com a quantidade de zeros? isso. eu coloco uma casa para frente, mas eu observo pela lógica se os números estão repetitivos ou estão diferentes. E se estão iguais ou diferentes, exatamente. E professor, uma dúvida, porque como eu estava no meio de uma conversa aqui no meio da aula, para me entender bem aqui, para conseguir entender, qualquer número que eu colocar aí vai dar certo para me fazer esses cálculos, é? Qualquer número que tenha uma parte decimal repetitiva. Eu vou, Ah, eu vou colocar um outro aqui para você ver se dá certo ou não. Olha só, eu vou colocar aqui, por exemplo, o número 0,5. Vou colocar assim agora. 3, tá vendo? E pergunto Essa aí para é você. decimal sim. infinita, é? Isso, por que que a gente sabe que é decimal infinito? Porque eu coloquei a reticência aqui, tá vendo? Então, se eu não tivesse colocado essa reticência aqui, significava que ele estava só até esse ponto e acabou. Então, ele não era esse procedimento para fazer. Se tivesse parado aqui, se não fosse infinito, olha como era fácil a gente conseguir transformar ele em fração. Era só você fazer o quê? Você vê até que parte ele chegou. Eu tenho 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. Então, eu vou dividir por um número que tem 6 zeros aqui, ó. 1 com 6 zeros, seria 1 milhão. E vou dividir esse número aqui, ó, 533.333 por 1 milhão. Se você dividir isso daqui, você já encontra esse valor. Vamos chamar nossa calculadorinha aqui para ver se é verdade. Olha só. 533.333. Ok? Dividido por 1 milhão. Olha aí, 1 milhão. Igual. Olha lá o que ele me dá na calculadora ali, tá vendo?
exatamente aquele número que eu tenho ali escrito. Então, quando é finito, é fácil dessa maneira. Você só conta quantos algarismos tem na parte decimal e o denominador da minha fração vai ser ou 10, ou 100, ou 1 milhão, ou 10 milhões. É o 1 com a quantidade de zeros que eu tenho aqui. Então, eu tinha 6 algarismos na parte decimal, então eu coloco o número 1 mais 6 zeros, tá vendo? E aí passa a divisão e vai dar certinho. Mas, se ela for infinita, aí já o processo já vira isso que eu falei para vocês aqui, tá bom? Então, vamos lá. A pergunta agora ainda continua. Esse número aqui é um número racional, sim ou não? Né, não? É racional. Beleza. Tem uma parte repetitiva ali. O meu período é 3, tá vendo? O meu período aqui é formado por um número que é o 3, tá vendo? Então, esse período aqui, ó, é o Só 3. de um. Isso, é formado só por um algarismo aqui, nesse caso. Porém, eu tenho um danadinho aqui, que eu na minha genialidade matemática, eu chamo ele de número intruso. Estão percebendo que esse número 5 aqui não tem nada a ver com os que estão repetindo? Sim. Ele está aí como se fosse um penetra no número, para tirar toda aquela harmonia que o número tem. Mas ele está aí, então nós precisamos também trabalhar com ele. Vamos então pensar. Esse meu número racional, eu já sei que ele é racional, porque é repetitivo, né, a sua parte decimal. Então, existe uma fração x que deu origem a ele. Vamos lá. Eu quero, então, deixar esse número, encontrar duas igualdades que tenham a mesma parte decimal. Olha só, eu preciso de duas, porque eu tenho que fazer uma menos a outra. Quando esse número intruso aparecer aqui, eu vou observar o seguinte. Tá muito fácil deixar todas as partes decimais iguais só a 3, tá vendo? Então, a lógica aqui é que a parte decimal fica só com esses 3 aqui, ó. Tá bom? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar essa minha primeira igualdade aí, vou multiplicá-la por 10, tá? Por que, professor, você está multiplicando essa primeira igualdade por 10 aqui? Porque eu quero deixar esse número intruso aqui, ó, do lado de fora da parte decimal. Eu quero fazer a vírgula andar para cá um pouquinho, ó, para a minha parte decimal ficar só com os números 3. Tá bom? Então, vamos lá. Multiplicando toda essa igualdade por 10, para que o número intruso passe para a parte inteira. Então, fica assim, 10 vezes o x aqui, ó. Eu estou pegando o 10 e multiplicando por x, tá vendo? Então, vai ficar o quê? 10x igual. Pegando 10 agora e multiplicando por esse número decimal, a vírgula vai andar para a direita, vai ficar aqui onde eu já falei. Então, vai ficar só 5,3333, concorda? Ó? 5,3333 e assim por diante. Ótimo. Eu tenho duas igualdades já. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho as duas igualdades, mas vou fazer aquela perguntinha bem gostosa para vocês. Essas duas igualdades que eu já tenho, elas estão com a mesma parte decimal? Sim ou não? Não. Sim. Vou apagar esse número 5 aqui para me escrever de novo. Eu vi aí duas respostas. Um disse não, outro disse sim. Olha aqui, ó. A parte decimal dessa primeira igualdade começa com 5. A parte decimal dessa segunda igualdade começa com 3, tá vendo? Então, Não tá igual. não está igual, elas estão diferentes. Eu preciso que elas sejam iguais. Porque a vírgula passou para o outro lado, né? Isso. Uhum. Então, nesse caso aqui, eu não posso diminuir uma da outra ainda. Eu tenho que ter uma terceira igualdade agora. Então, eu vou chamar essa igualdade aqui de 1, ó. Sim, pode falar. Quando o número antes da vírgula não é 0, quando ele é um outro número. Funciona do mesmo jeito. Aqui poderia ser o 0, poderia ser o 1. Por exemplo, se aqui fosse 1 ao invés do 0, ou qualquer outro número,
Se fosse um 4, por exemplo, aqui, quando a vírgula passasse para cá, aí então aqui iria ficar 45,33, porque a vírgula passou para cá, certo? Tudo bem, Charlene? É. Ótimo, muito bem. E professor, então tanto faz se o início ele for tipo um número tipo 25, ou 300 e pouco, antes da vírgula não tem nada não, né? Não tem nada a ver, tá bom? Ah, tá. Pensei que alterava. Aqui no caso eu não coloquei o zero ali, por quê? Porque normalmente o zero, quando vem à esquerda aqui, não tem noção, a gente precisa colocar ele, né? Então eu coloquei só o 5. Mas se for gerar dúvida, eu vou deixar o zero aqui, porque aí vocês entendem que a vírgula deslocou para uma casa para a direita. O zero à esquerda não tem valor. Não tem valor, exatamente. Agora vamos pensar de novo. Eu já tenho a minha primeira equação aqui. Agora eu vou tentar encontrar uma outra igualdade que tenha a mesma parte decimal que essa aqui, ó, que é essa número 1. Pensa comigo, se essa vírgula agora sair daqui e andar 2 casas decimais, porque ela já andou uma vez aqui, ela já andou uma aqui para tirar o 5. Foi assim que eu encontrei a primeira igualdade. Agora, se eu fizer a vírgula deslocar 2 casas decimais, eu também consigo uma outra igualdade com uma parte decimal ali igualzinha a essa que eu já tenho na equação número 1. Então, para ela deslocar 2 casas decimais, eu preciso multiplicar por quanto aqui? 100. Aí, ó, muito bem. Vou multiplicar essa igualdade inicial por 100 agora. Então, fica 100 vezes o x, vai ficar então aqui 100x. Agora, o 100 vezes esse nosso número que estamos trabalhando, a vírgula vai deslocar para a direita 2 casas, então vai ficar assim, ó. Vou colocar o zero só para deixar representado, vai ficar assim, 0,53,3333. E essa danadinha aqui eu vou chamar agora de igualdade número 2. Olha aí. E me digam aí se entenderam a ideia. Se vocês perceberam que eu fiz 2 multiplicações agora, com qual objetivo? De deixar as partes decimais como? Iguais. Isso, iguais. Então, toda vez eu vou ter que tentar deixar os números repetitivos, que são iguais, sempre igual, né? No final. Isso, você vai ter que ter 2 igualdades com as partes decimais do mesmo formato. Pronto. Se eu já tenho as 2 aqui no ponto, vamos só organizar elas, colocar a maior em cima e a menor embaixo, para ficar fácil de fazer a continha. Então, a maior vai ser... Reforço. Pode falar. Vou pedir para minha mãe pagar umas aulas de reforço para mim. Olha aí, ó. A de cima vai ficar 53,333, 100x. A outra vai ser só 10x, tá vendo? 10x igual a 5,3333 e assim por diante. Só organizei a maior em cima. Pronto, agora eu vou fazer uma menos a outra. Observe que o processo é o mesmo. O que eu fiz nos 2 primeiros exemplos, eu estou fazendo agora. Tentando deixar a parte decimal igual em 2 igualdades para poder diminuir uma da outra. Vamos lá então agora, diminuindo. Lado esquerdo da igualdade, 100x menos 10x, sobra 90x. Concordam? Sim. Agora, no outro deu 99 por quê? Porque era só 1x, era menos 1x só. Ah, tá. Eu pensei que era 10, eu pensei que excluía o zero do 10. Não. Agora a parte inteira, ó. 53 menos 5, nesse caso aqui ainda sobram 40 e 48, certo? Certo. E a parte decimal, que é idêntica nas 2 igualdades, Vai ser 0. Vai ser 0. Ficaria 48,0. Mas 48,0 é a mesma coisa que 48. Ótimo. E agora, para o meu x ficar bem determinado, eu vou concluir aqui um pouquinho mais em cima. Eu tenho 90x igual a 48. Vamos então fazer aquela simplificação. Eu vou dividir os 2 lados por 90. Por quê? Porque eu quero que esse 90 do x
desapareça daí. Então, 90x dividido por 90 é só um x, ok? Ok. E aqui ficou 48 sobre 90. Estão observando que tanto o 48 quanto o 90 são dois números pares. Isso quer dizer que, no mínimo, dá para a gente simplificar essa fração por 2. Tá? Ó, essa fração aqui, pessoal, já é uma fração geratriz. Então, eu vou marcar ela bem aqui. Ó. Então, a fração 48/90 já é uma fração geratriz daquele número 0,53333. Mas eu quero simplificar ela um pouquinho mais com vocês. Olha, eu quero dividir por 2. Olha. Por que eu sei que pode dividir por 2? Porque os dois números são pares. Então, 90 dividido por 2 vai dar 45. E o 48 por 2 vai ficar aqui 20 e 24. 24. Então, eu tenho, no mínimo, mais uma fração aqui que dá o mesmo resultado. 24 para 45. Agora, o 45 e o 24, daria para simplificar mais alguma coisa? Sim ou não? Será que existe mais algum número que dá para dividir os dois ao mesmo tempo? Será ou não? O 4, não sei. Vamos ver. 24 divide por 3. Ah, 45 também divide por 3, não divide? Como é que você sabe que o número 24 dá para dividir por 3? Porque se você somar o 2 mais o 4, dá 6. E 6 divide por 3. Então, se você pega um número e soma isso que eu já todos ia os algarismos perguntar. dele, se você somar os algarismos de um número e o resultado da soma der para dividir por 3, então o número todo também divide por 3. Por isso que eu sabia que 24 e 45 dava para dividir por 3, porque 4 mais 5 também dá 9, e 9 divide por 3. Portanto, eu sei que 45 também divide por 3. É Vamos lá, tipo então. se for número ímpar, né? Não precisa ser número ímpar. A soma tem que dividir por 3. Tá? Uhum. Então, vamos lá. Observe que o 24 aqui, os dois algarismos são pares, né? E a soma dele dá 6, que também é par. Porém, dá para dividir por 3. Então, 24 dividido por 3 dá o quê? 8, não é isso? E 45 dividido por 3 é 15. Ó. Então, eu já tenho outro resultado aí, que eu tenho outra fração equivalente, que também dá o mesmo resultado. Então, como o 8 e o 15 são primos entre si, ou seja, não existe um divisor comum para o 8 e o 15 ao mesmo tempo, a gente diz que a fração 8/15 é a fração irredutível, tá bom? Irredutível quer dizer, não dá para simplificar mais. Legal? Ei, Legal. professor. É parecida com a primeira questão lá do Professor. exercício, né? Isso. E pergunta se existe, como é que fala? Se existe mais de uma fração que produz aquele mesmo resultado. Exatamente. Essa é a ideia. Vamos lá, então. Eu vou digitar aqui agora 48/90. Sim. Se no dia da prova eu não simplificar, vai estar errado? Não está errado. Mas, por exemplo, se eu tiver perguntado assim, encontre a fração irredutível, aí você vai ter que simplificar, tá? Porque quando a gente fala de fração irredutível, significa que tem que ser simplificado até não conseguir mais. Tá bom? Mas se não tiver pedindo, se estiver pedindo só uma fração geratriz qualquer, aí você não tem obrigação de simplificar, tá bom? Mas o bom na matemática é que você vá até onde você pode ir. Porque, por exemplo, se fosse uma pergunta de um concurso qualquer e falasse assim, encontre a fração geratriz do 0,53333 e você fizesse todo o cálculo e chegasse até 48/90, esse 48/90 provavelmente não estaria lá nas opções de você marcar como correto. Estaria lá, com certeza, o 8/15. Viu? É só para vocês irem se acostumando a fazer e repassar esses conhecimentos para os seus pequenos, que vão passar pelas mãos de vocês algum dia. Tá bom? Respondida a pergunta? Olha aí, ó. Responder.
Eu coloquei 48 dividido por 90 e vou clicar no igual da calculadora aqui. Olha o que acontece. Tá vendo? Ó? Qual é a fração que ele me representa ali no visor? Ele representa a fração 8/15, que é a mesma que nós encontramos aqui. E se eu pedir para mostrar esse resultado em decimal, ele vai mostrar aqui o 0,53333, como nós tínhamos ali no início. Legal? Meu povo, na verdade, o objetivo dessa nossa aula era ir um pouquinho mais além, mas como eu tive que fazer aqui uns 3 exemplos, mas se vocês tiverem entendido essa parte aqui, a gente pode fazer na aula que vem o resto das somas lá. Me diga, se agora chegou no 100% da compreensão. Professor, ainda não. Ficou Mas bem mais claro, professor. Dá para sair alguma coisinha lá no exercício. Isso, Temos mas que agora- assistir de novo a aula, professor. Estava no Meu meio da porcent- explicação, meu a internet porcentômetro- caiu. Meu Ainda bem porcentômetro que você vai chegou postar em, essa aula. meu porcentômetro chegou aos 80, mas ele pode reduzir quando ele estiver de frente da atividade lá. Não vai reduzir não, ele vai aumentar, na verdade. Tá bom? Meus guerreiros, olha só. Agora eu acho que você já tem um pouco de mais preparo para poder vocês fazerem a atividade de vocês. Concordam? Sim, concordo. Certo. Então tá, passei já 2 minutinhos do tempo previsto aqui. Tem alguma pergunta mais que vocês queiram que a gente responda nessa aula? Ou podemos encerrar e vocês vão trazendo as dúvidas para a aula que vem? Lembrando que na aula dessa semana aqui tem lá uma atividadezinha que é de você fazer operações com essas frações, que seria a nossa explanação aqui. Mas como a dúvida foi outra, então, vocês tentem fazer a atividade da aula dessa semana e tragam as dúvidas para a aula que vem. A gente fica trocando essas ideias, essas informações, tá bom? Todo mundo que estava na aula conseguiu responder a frequência, sim ou não? Eu não fiz ainda não. Sim. Pois, quem não conseguiu responder, responda a frequência aí, por favor. Deixa eu copiar o link. Professor, manda de novo que eu saí. Eu vou copiar o link da frequência de novo aqui no chat. E aí vocês vão lá e coloquem, por favor. Porque senão depois lá na hora de colocar lá no sistema, eu não vou ter como, né? Então tá aí. Opa, espera aí, parece que eu coloquei... Espera aí, pessoal, eu acho que eu coloquei o link trocado. Espera aí. Eu coloquei aqui, foi o do exemplo que eu estava dando aqui para Charlene. É esse aqui, ó. Esse último, viu, Francisco? Esse último. Ok, pessoal. Eu já Perguntas? respondi o link, estava errado? Esse link último aqui que eu coloquei é aquele exemplo que eu estava colocando para você aqui e acabei me esquecendo de apagar ele aqui da tela e ficou aqui. É esse que termina em 7, não o que termina em 8, viu? Tá bom. Ok, vamos então parar a nossa gravação.